Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Não, Deve. Eu sou Vinícius Lúcio, CEO da agência Incandescente. Ao meu lado, Sidney Flores. E aí, irmão, e aí, belezinha? parceiro, como é que você tá? Eu tô com fome. Tá com fome? Não, Nossa, lógico. Estamos trazendo aqui hoje um dos caras que é referência na gastronomia do ABC Paulista. Inclusive, quando eu quero trazer um cliente para cá, para ter uma grande experiência gastronômica, tomar um bom vinho, eu só penso nesse local. Então, quando eu estou olhando para ele aqui, o que eu estou? Com fome. Com fome. Tá faltando aqui uma taça de um bom vinho. Isso é verdade, hein? Para celebrar esse bate-papo. Corte legal. A gente aqui. errou, né? Erramos, Quando vem aqueles mestres dele, traz assim o corte para mim escolher, para ele botar... Peça livre. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não gosto nem de pensar. Senão eu não termino essa conversa. No mínimo, a gente vai incentivar um monte de gente que vai terminar esse vai. E vai. Se não for hoje, vai marcar durante a semana, vai levar a esposa, vai levar o sócio. Vai. Você imagina o seguinte, nossos cortes aí, ultimamente, tem dado 55 mil, 60 mil visualizações. Esse aqui... A gente, no mínimo, tem que ganhar um almoço lá hoje, né? Sensacional, turma. Vamos lá, hoje a gente vai ter um bate-papo incrível com um dos empresários que realmente... Uma referência. É uma referência. No mínimo, né? No grande ABC, como a gente diz, mas em toda São Paulo aqui. E a pergunta que eu quero fazer para o nosso convidado, Luiz Américo, sobre experiência gastronômica. A gente pode ou não pode falar? Pode, não. Deve fazer conosco aqui a experiência gastronômica. Luiz Américo, muito obrigado por ter topado esse bate-papo aqui com a gente. Para nós realmente é uma honra trazer aqui na mesa você que representa o Baby Beef, que, de verdade, né, Cid? Como a gente falou na introdução, é uma referência em gastronomia, principalmente aqui na nossa região. É uma experiência que não dá para descrever, você tem que degustar. Essa é a verdade. De verdade, Luiz Américo. Obrigado. Obrigado. Né? Eu sou cliente, a minha empresa TOTUS é cliente, meus clientes são seus clientes, meus amigos são seus clientes. Então, quer dizer, não tem como descrever os bons momentos que todos nós passamos dentro dessas quatro paredes que você representa. Opa. Nossa, ficou bonita essa frase, né? Eu tô achando assim até... Nossa, daqui a pouco... Nossa, até me emocionei, hein? Me emocionei agora. Não, mas é muito bacana, é um prazer estar com vocês aqui, Sidney, Vinícius. Eu sei que eu já era para ter feito uma entrevista com vocês aqui, mas agradeço e quero estar sempre conectado aí junto com vocês também, porque eu sei que o programa de vocês está uma maravilha. A minha equipe de marketing me proporcionou também, me deu um feedback legal. Isso é bacana, porque a gente vai contar um pouquinho das histórias aí e o que é esse relacionamento nosso aí, com 30 anos do Grupo BBJ, né, que nós fizemos agora. Comemoramos o ano passado, vamos estar no dia 31 anos agora. Mas é isso. Estamos aqui para esse bate-bola aqui, vocês fiquem à vontade aí. Sensacional. Eu acredito que uma das curiosidades que eu tenho é entender um pouquinho como que nasceu, né? Esse grupo, essa frente. A gente tem como o restaurante como um ícone, né? Em Santo André aqui. Como que nasceu toda essa história? A história vem da família, né? Mas assim, meu pai mesmo, a história dele, muito exigente, né? Família de portugueses. E a gente vem com a história da gastronomia. Meu pai, desde criança também, buscando assim, na área dele, na área que ele era feirante, depois ele montou sua quitanda, aí veio para Santo André, ele veio lá de Sapopemba, depois veio para Santo André. Isso tem uma história aí, e sempre eu acompanhei, né? Meu pai, naquela época, na Bernardino de Campos, aqui em Santo André, quem conhece sabe, ali não tínhamos essa área toda enorme de shoppings, a gastronomia era muito limitada, você tinha o napolitano, tinha o Rosas, eram restaurantes tradicionais aqui na região, né? Nem churrascarias tinha na época. Mas aí veio um pouquinho, né? Porque meu pai sempre ele gostou da coisa muito bem alinhada, acertada, e ele sempre falava assim, sempre
fala ainda até hoje, né? Porque ele dá os puxão na gente de vez em quando. Os meus 3 irmãos lá, nós somos o meu irmão Marcelo e o Alessandro, e nós que se reunimos, e ele fala com a gente, com seus 85 anos ainda, ele cobra a excelência. Então, parte disso, do começo da família, com meu pai, obviamente minha mãe também, e ele mostrando para nós, desde quando nós tínhamos, meu pai montou, ele é do outro ramo de atividade, né? Meu pai sempre administrou, construiu, e nós montamos uma lanchonete. Uma história bacana, porque eu vou contar até meio para vocês aqui. Claro. É uma lanchonete que nós montamos lá no centro de Santo André, que à época o centro era um shopping. Oliveira Lima, né? Quem não vai lembrar disso, Oliveira Lima, era o calçadão da Oliveira Lima, era passear naquele calçadão, tudo. Tem uma história muito bonita. Nós tínhamos uma lanchonete lá, que nós abrimos uma casa de suco natural, com lanches. Então, nós trouxemos o primeiro chapeiro, na época, a trabalhar com os pregadores, não colocar a mão no lanche. Então, aí já começou a vir a excelência, né? E buscar as frutas, os legumes e toda a parte de entregar a melhor experiência para os nossos clientes. E sempre com aquela qualidade. Então, isso veio conosco e veio junto com a gente, obviamente, né? E meu pai, no segmento dele, eu brinco, né? Nós não sabemos, eu falo para vocês assim, né? Isso há quantos anos atrás? Isso faz mais ou menos uns 40 anos atrás, 40 e pouco. Caramba. Década de 70, 80 ali? 80. Quando o Bradescão era lá embaixo. Eu até brinquei com vocês do Guilherme, né, que era um parceiro nosso que frequentava lá também. Isso na época o ABC era MAP ainda, né? Exatamente. Exatamente. É legal, né? Que você Não vê é verdade? as referências, né? Então, é assim, e essa área gastronômica, ela, naquele tempo, as lanchonetes, né? E os restaurantes eram poucos restaurantes e eram bem tradicionais, né? E meu pai, nós ali, e eu vendo aquela experiência, trabalhando desde os meus 13 anos, trabalhando em lanchonete, casa de sucos, tudo natural, né? Tudo. Eu até vejo, falo muito com a minha equipe, com meus gestores lá, a questão da entrega, né? E do produto, a qualidade, né? Você compra uma qualidade muito boa, uma matéria-prima boa, o resultado vai ser muito bom. Então, quando a gente passa para o nosso... Né, hoje, ainda passa, né? Então a segunda, a terceira geração que está entrando aí, está vindo agora com essa pegada também, né, de ver a mercadoria, a matéria-prima, tanto da carne, tanto do legume que você vai comprar, toda a entrega ela tem que ser muito bem feita, muito bem comprada, muito bem alinhada e o produto ser muito bom. Aí chega na mesa do cliente, o produto satisfatório, muito bom. Às vezes o pessoal olha, né, e fala, legal, é bonito, é bacana, mas por trás, principalmente o ramo alimentício, é um ramo que exige muita atenção ao detalhe, né? Desde onde você compra, o preparo, não é só o servir ali, é tudo... Nós aqui no ABC, antes de abrir o CRAISA, que o CRAISA hoje na Avenida do Estado, nós tínhamos um mercado, que era ali na Perimetral. Sim. É um mercado. Tá? Quase feito os bombeiros ali, os bombeiros, né? Ali, exatamente. E nós íamos buscar lá. Né? Meu pai, eu era moleque, eu ia com meu pai. Meu pai, ele ia no Mercadão, lá em São Paulo. Né? No começo dele, ele ia no Mercadão em São Paulo, lá no Cantareira. Ele ia com o Ford dele, o caminhãozinho dele, ia buscar lá para abastecer a quitanda, que ele tinha quitanda aqui. Todo o bairro Jardim, toda essa área, meu pai servia. Meu pai, ele tinha uns clientes, já uns clientes aqui do bairro. Então, a qualidade, meu pai trazia nas caixas, tudo, as frutas, legumes, tudo porcionado. Hoje, que a gente vê essas grandes hortifrutis aí, era aquela época, meu pai já entendia isso, que tinha que ter a qualidade. E uma coisa que vocês podem, isso eu aprendi muito, assim, você comprar uma fruta que é uma referência de você ter qualidade, é o morango. E nós, como tinha casa de suco, era tudo natural, então a gente ficava tirando a casquinha do morango, tal, deixando o morango tudo porcionado. Na época eu já porcionava as frutas para deixar tudo dentro de um padrão, que hoje nós fazemos isso, né? De uma outra maneira, mas fazemos isso. E era a mesma situação, e era manual naquela época, aí você colocava um saquinho. Mas o morango é assim, se você compra um morango de qualidade, você pode colocar na sua casa, na sua geladeira. Você coloca lá, você vai ver que o morango, se ele é de uma qualidade muito boa, ele vai durar lá
2, 3 dias. Quando ele não ficar, ele vai ficando passado, ele vai perdendo, Sim. né, a textura. Então, isso é para qualquer produto, tem que ter tudo tem uma qualidade. Né? Eu falo até, quando os nossos compradores lá, eu falo, não tem preço com qualidade. Se você comprar um produto, você tem que ver o produto e a origem do produto para você ter a qualidade para chegar na ponta, que é o cliente. Então, isso é muito importante. E vocês três, os irmãos, sempre trabalharam juntos? Nós sempre trabalhamos juntos. Começou comigo, aí foi agregando meu irmão Marcelo. Nós tivemos uma época de outros empreendimentos também na área de... meu pai tinha loja de diversões eletrônicas, né? Aqui em Santo André. Fliperama. Tinha fliperama, né? Não lembro. Fliperama, Taito, que eram as lojas de fliperama. Meu pai tinha... Até era uma brincadeira, porque eu estudava no Liceu Monteiro Lobato, depois fui para o Singular. E as lojas de fliperama, meu pai tinha as 6 lojas de fliperamas em Santo André. Olha. E meu pai, eu gostava de jogar. Tava lá, moleque. tava lá Hoje comendo... eu, né? Não, mas tava lá comendo lucro, mas né? o problema é o pai não deixar você jogar, para não viciar. Né? Aí eu estudava no liceu e tinha uma história que era legal, porque meu pai, ele falava assim, pô, você não vai ficar viciado em jogar fliperama, porque é um vício, você comprar ficha e vai, ficar, né? e vai. E eu gostava de jogar, tinha as máquinas Oba-Oba, Cavaleiro Negro, aquelas máquinas de fliperama, e eu gostava de jogar o flipper, que é o pinball, que nós chamamos. Puta, Né? aquilo é maravilhoso, hein? Eu queria ter um desse hoje. Então, Nossa. essa é a história. E, pô, eu ali, eu estudava no liceu, ali do lado, e a única loja no ABC, que não é no ABC de Santo André, que não era do meu pai, era uma loja de uma outra pessoa. E os funcionários do meu pai já não podiam vender ficha para mim. Eu não podia comprar. Proibidos. Ficou proibido, porque, né? Eles falam, não, seu pai passou aqui, falou que não. Aí eu falei, pô, mas tal, não sei o quê. Aí eu ia jogar nessa loja, que era na Senador Flávio. Esse é o famoso burlar o sistema, né? Não. E é muito bacana essa história, porque é o seguinte, aí meu pai, e no liceu, era o Pedro Jorge, que era o dono do liceu, e meu pai tinha, lá da Picholé, meu pai tinha um escritório na Monte Caceiros ali, né? O escritório de administração dele. E eu lembro da história que o Renato, que era o diretor, o Pedro Jorge, e a carteirinha antigamente, ia o presente, né? Carimbar o presente e tal. E eu sei que eu acabei faltando numa aula e fui jogar. Aí o Renato ligou pro meu pai, o escritório do meu pai, seu filho não veio na escola hoje, tal. É uma história bacana assim, porque eu falo até para meus filhos. Aí ele falou assim, pô, mas onde tá? Aí eu cheguei, entrei na segunda aula. Na segunda, na terceira aula. 2 aulas, um horário, das 8 às 10, e depois das 9h30, depois às 10. Aí o intervalo, eu entrei no intervalo. Aí quando eu chego no intervalo, tá meu pai na escola. Né? Imagina, o pai... Falou, onde você estava, meu filho? Pai, eu estava tal, mas você não estava, não sei o quê. Aí eu falei, tá bom, filho. Ele falou, a partir de hoje, agora, né, vamos conversar. Quando eu cheguei em casa, eu morava no Bairro Jardim ali, onde é do lado do Quintal do Espeto hoje, onde morávamos ali. Ele pegou, o que ele fez? Ele falou assim, eu e meu irmão, né? Eu arrastava o meu irmão comigo, né? Não bastava Mas fazer o errado, tinha que tem carregar que- o gente, Não, claro. E foi muito... Aí meu pai pegou, ele falou assim, olha, ele levou uma máquina, e eu gostava de jogar também pimbolim. Né? Aí ele levou uma máquina, levou um pimbolim e deixou lá em casa. Você vai jogar aqui em casa. Aí você sabe o que é aquele negócio. Você joga, aí daqui a pouco você perde, acaba Resolveu. É isso. Então, quer dizer, é uma educação que nem você fala assim, você não mexe nesse baleiro. Tá uma criança. Como é que Aí você fala você pra quer, criança? né? Aí você quer. O não, você fala. Então, aí foi quando eu Pega à falei, vontade, pronto, acabou pronto, o negócio. Foi isso aí. Daí, né? Então, é muito bacana. E a história do meu pai aí, ela tem história que nos ensinou muito aí. Sensacional. E em que momento que vocês abrem o Baby Beef como restaurante, como a gente conhece, né? Dentro dessa estrutura aí. Na verdade, ali nós compramos um imóvel, né? E o imóvel tinha um restaurante lá, que era o Rondaiate, que tinha 7 anos um restaurante já, que fazia picanha no braseiro. Eu brinco, eu era cliente, né? Também lá. Eu frequentava com meus primos, nós íamos lá. E eu lembro que as mulheres reclamavam muito, porque nós saímos com
com as namoradas, com a esposa e tal, e virando futura esposa, por causa do richô. Porque eu fazia o braseiro, a fumaça, o cabelo saía defumado. E era assim, né? Tanto que também o rodeio era assim. Rodeio em São Paulo. Eles tinham os braseiros, né? Que fazia ali, cortava a picanha bem fatiadinha e grelhava na chapa ali do lado. Foi meio uma moda isso, né? Foi uma moda. Foi uma moda. Foi uma isso. moda. E nessa época o Rombaiá também, né? Tudo. E quando nós adquirimos aquele imóvel, meu pai, eu tinha saído da Brasileira, na Figueiras. Nós construímos aquela padaria brasileira. Era chamado Luso Brasileira. Eu fiquei 11 meses lá. Né? Foi uma experiência incrível de panificação, né? Primeira padaria que nós fizemos, a primeira, a única, né? No segmento e do grupo, assim, para nós. E foi onde eu perdi 10 quilos em 11 meses. Né? Foi uma coisa assim, uma experiência. E nós, como meu pai é construtor, constrói, né? Meu pai construiu aquele imóvel e nós pegamos Aquela da esquina. Aonde é brasileira hoje. Sim. Foi lá que nós construímos a primeira padaria no ABC, com ar-condicionado, com uma estrutura. Aí já vem um pouco entrando, aí foi que entrou realmente. Nós fazíamos café da manhã, um almoço executivo naquela época, numa área do lado que tem hoje. Ainda tem aquela área lá que ele faz o café, até o Júnior da Brasileira, pessoal, seu Antônio, né? Eles, né? Na época eles vieram mesmo, falaram, putz, vocês montam na padaria tal. E foi nessa época, geralmente, que já entrou a gastronomia. Diretamente já tinha, mas de uma outra concepção. Sim. Uma concepção com o público e o diferenciado mesmo, assim, para diferenciar. E foi aí que nós começamos. Aí trouxemos o Gilberto, que era o Gilberto Cândido, que foi nosso gerente, que veio do Esplanada, do The Place, do Dom Curro. E nós fomos buscar... Currículo ali, o cara currículo. tinha, né? Então, essa também é um pouco o meu pai. Ele falou, um bom profissional, né? Ele consegue estar com você e sempre ser valorizado para ele estar com você. Os bons profissionais têm que estar com a gente na área de AIB. Então, foi aí que eu comecei, aí foi quando eu entrei realmente, aí fizemos os pratos executivos, lá fazia um café da manhã. Eu acho que... acho não. Esse momento foi a virada para nós. Esse é o ponto da virada ali. Foi praticamente, nós estamos falando hoje, há uns 33 anos atrás. E ali você identificou um outro público, né? Exatamente. Ali você viu um outro público. Foi o público de uma lanchonete, né? Apesar que nós já tínhamos uma outra concepção, vindo meu pai da área de diversões eletrônica, e a parte também, não sei se vocês vão lembrar, nós montamos uma casa no Bairro Jardim também, que foi aí que com meus 18 anos, montamos o Kings Snooker, que era uma casa de snooker oficial, né? Nós tínhamos nessa época, eu tinha 18 anos, foi quando nós montamos uma casa realmente diferenciada de tudo em relação ao snooker. Né? 33 mesas de snooker, mesas oficiais, mesas inglesas. Aí teve o Campeonato Paulista aqui. Era tipo, vamos falar, em São Paulo, hoje, referência, porque o snooker ele foi uma época muito marginalizado. Mas nesse, do Gabiás, Roberto Carlos, esses caras que jogavam. Aqui em Santo André tinha o Checha, que era um cara assim que participava do Campeonato Paulista brasileiro, o snooker, a Bandeirantes fazia transmissão. Lembra? Vocês vão puxar. E era uma coisa assim, fora dos padrões em relação. E nós montamos uma casa realmente, eu até brinco, que seria um baby beef hoje do snooker. Uma coisa totalmente, com 33 meses de snooker. Foi uma coisa muito bacana. Sempre teve um tino muito empreendedor, né? Então, assim, pô, toma com a lanchonete. Teu pai, né, tinha a quitanda, mas construía. Aí tinha os eletrônicos. Aí vocês pensaram no snook. Exatamente. Sempre teve muito isso nesse tino empreendedor, né? E diversificando, legal, né? Diversificando. Né? É isso aí. E aí sempre... E buscando o diferencial, né? O diferencial. Tinha aqui em Santo André, tinha o Paulista, que era na Perimetral. Ali na Perimetral também tinha o São Jorge, que era o bilhar, né? Mas assim, quando nós montamos, era uma coisa muito bacana e diferencial. Mas esse diferencial, por exemplo, né? Você pega ali, a gente falou da qualidade. Em detalhe, sempre a gastronomia, né? Sim. Imbuída.
Sempre a gastronomia. Sempre tendo ali esse gastronomia. serviço atrelado. Aí depois veio a padaria, né? Tá. Na sequência, o snooker, a lanchonete, o snooker, a casa de snooker, o King's Snooker. Né? E onde é hoje a Strong. Sim. Foi a Strong onde é o cartório hoje. Aquele Aham. prédio do Thomas lá. Aquele prédio lá, o nosso imóvel lá. E tá lá hoje o cartório. Quando eu entro lá dentro do cartório, eu vejo aquilo lá e falo, caracas. Belas noites eu passei ali. Mas o prédio é de vocês até O hoje. prédio é nosso. Não, sensacional. E aí, né, foi construindo esse conhecimento, essa habilidade de vocês em empreender e sempre servir o almoço, sempre ter a parte de alimentação juntos. E aí vocês compraram esse restaurante que ia fechar. Ou, não sei Na se ia verdade, fechar ou vocês compraram. Né? O imóvel estava à venda, né? O imóvel estava à venda, uma família alemã estava vendendo um imóvel. Como meu pai, ele é empreendedor, né, na área da construção também, e de imóveis, construindo, né? E foi quando entrou, e esse restaurante estava saindo de lá, o Baby Beef Home Dayat, Tá. que chamava. Ele já tinha 6 anos que estava nesse local onde está o Baby Beef. Aham. Eu tinha acabado de sair da padaria, nós tínhamos acabado de vender a padaria para o pessoal da Brasileira, que hoje é Brasileira. Sim. Tanto que o seu Antônio na época, né? Que era Luso Brasileira, que nem Que você era a falou. Luso Brasileira. Aí ficou Brasileira. Aí eles Aí compraram a padaria nossa. eles aproveitaram o nome, tiraram O Luso. nome era um dele, a Brasileira é o nome já deles. era deles ali. Nós sim. colocamos Luso Brasileira por Aham. ser nossa família Sim. e o parente nosso de São Caetano que sabia de padaria. Nós não tínhamos ideia, eu não sabia nem nada de padaria, nem padeiro, essas coisas e tal. Mas assim, óbvio que está na gastronomia e você tendo bons profissionais, nós conseguimos buscar, né, o nosso nicho lá, e mostrar uma outra concepção de padaria. Né? Tanto que as padarias hoje, você pega uma Kennedy em São Caetano, Chico, Francisco lá, você pega um Palácio do Pão, você pega a Brasileira hoje, né? Você vê as padarias hoje, é uma boutique, né? Né? Então, é verdade. E na época, nós pegamos um parente nosso, São Caetano, que é da Portuense, padaria Portuense São Caetano, que é meu tio Antônio, que é tradicional. Amazonas. Amazonas ali, ele é tradicional, meus primos. E eles vieram para cá conosco e aí nós juntamos, né, as duas forças e fizemos a padaria. E eu estava ali à frente, né? Aí meu irmão também, né, na época, já tínhamos os postos de gasolina. Mas aí eu sempre fui para a gastronômica, né? Sempre foi mais o seu perfil. Porque tem uma história que eu fui para Uberaba, acabei casando em Uberaba, tem uma história bonita também em Uberaba, que foi o posto de gasolina ali, nesse intermediário entrou o posto de gasolina, né? Entre o Kings, posto de gasolina e a padaria. Aí depois veio o Baby Beef. Aí nós começamos. Então a área também, nós estamos vamos fazer 40 anos de Shell na área de combustível. Né? Então é bacana. E meu irmão, Marcelo, que cuida dos postos hoje. E aí a gente até abriu falando sobre experiência gastronômica. E primeiro que ir no restaurante é uma experiência gastronômica, né? Mas dúvida. vocês criaram já há um certo tempo um movimento voltado para reunir algumas pessoas, tem essa conexão Sim. de networking e fazer também algumas experiências gastronômicas saindo daqui também. Vinícius, né? eu acho que é legal, porque assim, a experiência que você vai adquirindo nos seus negócios, né? Tanto como eu falei para vocês, de onde começou, tudo quando começou e onde nós chegamos, assim, a família, e você vai fazendo essas experiências gastronômicas, como você falou. Hoje nós conseguimos fazer, eu brinco, só falta uma agência para fazer esse tipo de experiência, levando os clientes e os amigos e os empresários, né, que acabam frequentando e vendo, como eu falei, é uma outra concepção de você de viajar com essa experiência BBJ. Você vem com a gastronomia, você conversa com as pessoas. Por exemplo, vamos lá, eu comentei com vocês antes da nossa gravação, em relação a você ir para Mendonça, né? Nós levamos lá 15 casais praticamente. E até um número que a gente vê ali para limitar também, porque senão... Né, Para vocês poderem conduzir de uma forma e a legal, gastronomia, né? junto, imbuída com uma empresa que nem veio a própria Travel Special, que é do Guilherme, né, junto com o Richard, que organizou. Não é você simplesmente pegar uma passagem e pegar um hotel ou fechar isso aí, um pacote, e você ir curtir isso aí.
É a experiência que é agregada em você sentar na mesa com o Alejandro, com o dono da vinícola, a Mistral te receber lá no aeroporto, te levar para uma experiência diferente. Aí você vai num restaurante Michelin, sabe? Você está reservado para o seu grupo lá, que é coisa que você não vai conseguir, mesmo que você tenha 4, 5 casais e num lugar desse. Então, pelo intermédio dos parceiros que estão envolvidos com a gente, né? Tipo uma Mistral, uma Travel Special da CVC, e junto com a gente ali, a gente consegue, com a gastronomia, a gente consegue linkar tudo. Então, organiza de uma forma que não vai ter erro, né? Então, é isso. Não tem erro. Então, cada cliente e cada empresário, ou um cliente, um profissional liberal que acaba fazendo essa experiência com a gente, quer retornar com essa experiência. E tem uma frequência que vocês fazem? Sim. Nós fazemos, assim, em média, 2 experiências dessa no ano. Nós vamos fazer uma agora para a Bahia. Então, é bem exclusiva mesmo, né? Bem exclusiva. Vamos depois do Dia das Mães. É uma homenagem para as mães, nós fazemos, e para os pais. No Dia dos Pais. Então, Pega depois do Dia das Mães, ali. nós vamos... nós já lançamos agora, segunda-feira passada. Nós vamos fazer essa experiência para a Bahia, nós vamos no Hotel Tivoli e vamos assessorado com a Travel Special, que vai... a nossa mala você deixa aqui, faz um café da manhã no Baby Beef, um ônibus translado até o aeroporto, e de lá você vai ver tua mala lá no hotel. Sem dor de cabeça, sem estresse, deixa com a gente. E eu agradeço muito a Travel, espero que ela faz tudo isso para nós também. É óbvio que a gente pede, né, umas recomendações. Mas assim, e depois a experiência lá dentro do Tivoli também. Gastronômica, os passeios imbuídos, né? Fizemos isso também, nós somos... Para Mendonça, nós somos em 5 vinícolas especiais. Né? Um recebimento, assim, bacana. Isso é legal. Então, nós vamos fazer uma agora, em maio, final de maio, e a outra vai ser em agosto, que nós vamos também para as vinícolas no Uruguai. Uruguai. Que bacana, viu? Uruguai. E aí, Cid, você não vai não, pô? Meu. Eu já estou vendo aqui, vamos ver aí, ó. Tô aqui me coçando já, viu? Mas é bem bacana, viu? É bacana e é uma experiência. E fora os navios, né? Com o pessoal da promoção. Sim. É legal, os navios. Teve um evento nosso que eu te encontrei, você conversou comigo rapidamente e falou assim, cara, tô retirando as coisas do evento que nós fizemos no navio, depois a gente conversa. Foi um evento que nós fizemos que eu te encontrei assim a primeira vez desta forma. A gente tinha acabado de voltar de um evento. A promoção realiza muito desses cruzeiros temáticos, né? Navio shows temáticos. Navio show agora tá... É uma alta. Mas aí que tá. Essa é a experiência. Que nós temos um navio, a gente... Por eu conhecer, já faço navios há uns 12 anos já. 12, 13 anos. O primeiro navio que nós fizemos, nós fizemos junto com o pessoal, com o Gilmar, o Gilberto, da Memories. Gente boa. O Edmir também. Nós fizemos o Baby Beef em alto mar. E foi uma coisa muito bacana. Nós fomos em 3 ônibus, fomos 150 pessoas. E foi muito bacana, foi uma experiência. Nós fomos Angra, Búzios, né? Geralmente, quando sobe aqui, é para os litorais aqui. E foi muito legal. Muitos empresários que naquela época eu já conhecia, mas não tinha muito contato, né? Daquele dia para cá mudou tudo, né? São momentos que você consegue realmente se conectar com as pessoas, sim, né? Sim. Porque você sai ali daquela correria a gente se encontrou, teve um jantar. Não, você vai passar alguns dias juntos. Exatamente. Né? É mais intimista, né? Isso é muito E é um passeio de 4 dias. É 4 dias, né? Na quinta e volta no domingo, ou sai no domingo e volta numa quarta, né? E esse relacionamento eu acho que é bacana, né? Porque os empresários... você acaba conhecendo, eu quero conhecer o Vinícius, o Sidney. Putz, aí você faz um network ali, você junta forças ali, experiências, né? De novos negócios que estão pintando. Nossa região, você vê como está crescendo nossa região. Na área gastronômica, a cada 3, 4, 5 meses você tem um restaurante novo vindo, agrega muito, porque eu lembro quando nós montamos, reestruturamos o Baby Beef Jardim, nós tínhamos Tendal Grill, que era o restaurante da época, a churrascaria, né? E nós ali estamos
vendo ali o Rosas, tradicional Rosa. Então, foi umas referências. E aí começou a vir a gastronomia para o ABC. Né? É, isso que eu ia falar. Na verdade, o Baby Beef, ele é responsável por levantar o nível de qualidade da região. Você subiu a régua lá. É uma história bacana isso aí que você Né? acabou de falar, Sidney. Porque é o seguinte, quando você começa a subir uma régua, você é cobrado. Você tem. E eu conheci nas feiras, que eu acabei frequentando, vários profissionais, vários chefes muito bons. Eu conheci o Giancarlo Bola, Oscar Freire, o cara tinha um restaurante dele fora, o Sérgio Arno, que era de massa. O Sérgio Arno vinha aqui. Então você acaba conhecendo uns chefes assim, que você fala da época, aqueles chefes que eram o próprio Jacan. Jacan, né? Esse dia ele estava até no restaurante do amigo nosso, o Paulo. O Paulo até me viu passando ali. Quando eu vi aquela montagem toda da Band ali em frente ao restaurante dele, falei, cara. Eu assisti o episódio deles agora. Então foi agora, eu não vi que eu estava em viagem. Eu acabei não. Sim. Mas meu irmão falou, e o Paulo me ligou, falou, puta, Luiz, tô com medo danado e tal. Eu falei, Paulo, pô, você é tradicional, cara. É. Se você tá tudo tranquilo aí, vai embora, cara. Né? Monta nessa garupa aí, vai embora. E ele mesmo falou, puta, Luizinho, tal, não sei o quê. Eu troco uma ideia com o Paulo. Ficou bonito, né? Eu troco uma ideia e ele é uma pessoa muito bacana. E ele, você viu, o restaurante dele é tradicional, italiano, tal, não sei o quê. Eu falei, você vai ter que estar predisposto a aguentar que vai pintar aí, né? É. E ele falou, puta, Luiz. E ele me falou que foi. E tá muito bacana, que foi o primeiro episódio agora, né? Foi. Porque passou semana passada, se não me engano. Eu vi, tem dentro do... Assisti pelo HBO Max lá, né? Porque no streaming também sobe os episódios. Aí eu vi que saiu, falei, pô, esse aqui eu vou assistir. Tem um de um restaurante no Riacho, esse eu acabei não vendo, mas tem o dele. E eu tinha ido com os meus sócios lá umas semanas antes, assim. A gente conversou ali com ele e tal, já estava reformado, já tinha reaberto. Falei, pô, quando vai ser o episódio? Não, daqui a pouquinho. Eu vi que saiu, peguei pra assistir lá. É muito legal, né? Que você vê a transformação. Pô, muito bacana, muito bacana. E ele merece, é um cara de gente boa pra caramba. E às vezes, porque esse ramo gastronômico é muito... tem horas que você tem os picos e altos e baixos, mas assim, a gente como tem outras áreas de eventos, né? Festas, shows, então a gente consegue movimentar todas as pedras aí para ficar bacana. Mas ele realmente estava assim, eu falei, pô, vai embora que você vai... E hoje, até passei ontem, né? Passei lá, estava cheio, bacana, né? Isso é legal. Mas mas é muito... Então, o mercado gastronômico, e o ABC, ele ficou assim, os alvos, né? Das grandes... Porque eu acho que isso, o Sidney até puxou esse tópico, né? Lógico, ok. Você vai em São Paulo, você tem uma diversidade de opções e de qualidade absurdo. Sai de São Paulo... Agora, quando você olha, eu acho que, eu até diria, principalmente para Santo André. Eu também acho. Você tem uma rota ali de restaurantes de altíssima qualidade que não deixa nada a desejar para você ir jantar no lugar de São Paulo. Essa é a pegada. Eu falo isso, quanto mais restaurante tiver aqui na região, mais fortalece todos. Exato. Em relação à gastronomia. Porque também é ruim você ser sozinho. Uhum. Porque aí esgota também, né? Agora, quando você tem qualidade, tem um bom portfólio de produto, tem público, aí abre outro do lado, bom, aí abre outro do lado, bom, aí você começa a se fortalecer. E o cara que ia para São Paulo, porque aqui ele só tinha uma opção, não, tudo bem, agora ele almoça ali, semana que vem ele janta lá, é isso aí ele volta aqui, porque ele sabe que ele tá bem assistido de opções, né? Sim. Então, e acho que é muito mérito de vocês que cravaram essa bandeira. É por isso que eu falei, vocês subiram a régua, né? Porque, como você falou, há 30 anos atrás você tinha uma churrascaria aqui perto, só. Aí você falou, tinha o Rosas, né? Mas era São Bernardo, eu lembro que tinha a rota... Tinha a rota dos restaurantes, é verdade. Quem não ia comer aquele frutos do mar lá? Claro, tinha ali São Judas, São Francisco, né? Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer para você. Fique à vontade. Tranquilo. Tranquilo. Porque, lógico, né, a gente trouxe a visão ali, né, de vocês. E aqui em São Bernardo, você tinha ali uma rota com restaurantes gigantescos, né, enormes. São Francisco, São Judas, São Pedro.
É tudo santo. Era tudo santo. Era né? tudo. Tudo italiano. Tudo né? italiano. Shows, Fábio Show, Júnior, era, tal, era. tarará. E, cara, não ficou um. Não ficou um. E tem uma explicação para isso, tá bom? Eu li um artigo recentemente. Eu queria a visão dele. Mas é legal. Isso é legal. Vai lá. Esse assunto. Então, a visão foi, assim, o fim das montadoras. O público caiu. Montadoras que tinham 40 mil funcionários hoje tem 10, 8, né? A terceirização da mão de obra, um funcionário que ganhava 7, 8 mil substituído por um funcionário que ganha 2. Aí o público perdeu força econômica. Isso é um artigo, tá? Não é minha opinião, tá? Então essa é a visão desse artigo que eu li. E aí, tanto é que eles começaram a vender, eles vendiam antigamente aqueles frango frito, cupulenta, né? Aí Tradicional frango cupulenta. Trazia lá os baldão de cerveja, eles começaram a vender PF. Começou a mudar o público. Vamos lá. Né? É. Essa é a leitura que eu tive. O Vinícius está salivando aqui. Tá salivando para falar a Alguém- opinião. Sabe que, ó, Alguém da técnica traz um paninho pro Vinícius aqui, por favor. Salivando, eu tô desde o começo do Não, episódio, mas né? ele tá- a tua opinião em relação a- Antes de ir pro profissional da área que empreende nisso. Sabe a leitura que eu faço? Como é que você tem um restaurante como o Madalosso em Curitiba, que você tá numa região metropolitana aqui no Grande ABC, você tem um volume de pessoas absurdo. Aí você tem um restaurante lá em Curitiba, gigantesco, já chegou a ser o maior da América Latina, que faz frango à torta direita 24 horas por dia lá. Aí a gente consegue manter um restaurante. Tudo bem, tinha 4. Tudo bem. Tinha até mais que 4. Né? Vamos falar Tinha dos mais. principais, né? Tá bom. sim. Que Tá bom. ficasse um. Não ficar nenhum. Eu acho isso assim, pra mim... Mas não sei. Mas eu o queria- lado que o Sidney falou faz sentido, sim. E aí tem um ponto de interrogação enorme aí que a turma esquece, que é a sucessão. Uhum. Hoje, nós estamos 30 anos. Eu tenho meus filhos, meu irmão tem os filhos, tal. A moçada, isso tem que entrar. Tem que entrar. Porque não é uma só você falar assim, pô, mas se for assim, então como é que aquele cara tem 10 restaurantes, outro tem 15? O Ari Kuzer, pô, esses dias eu estava comendo, nós batemos um papo, né? Ele vendeu fogo de chão para um grupo americano, né? Investidores, acionistas e tal, e depois ele montou o NB Steak. Tem toda uma concepção aí que você... É a sucessão, obviamente, você ter uma organização, ter de uma empresa bem administrada, operada. É uma empresa que é resultado imediato, não é? Você tem que estar sempre reinventando. Então, quando você vê o ABC, quando você me falaram disso, né, eu penso muito nisso. Tanto que a área que nós buscamos de shows, eu frequentava lá. Eu via shows do Fábio Júnior, de Chororó, Roupa Nova. Todos esses shows. Pô, nós íamos lá, o Miss Satter, que eu achava aquele cara... Que é o que você está fazendo Então, agora com o Espaço In. Espaço In. Óbvio que... Então, mas assim, com a gastronomia. E eles Com também... gastronomia. Quem fazia isso antigamente em São Paulo? Era se não me engano, o Palace. O Palace fazia Palace isso. fazia. Porque eu lembro muito do Palace, porque não que eu frequentava muito o Palace, mas na Fórmula 1, nós temos os postos Shells e a gente sempre era convidado para o paddock da Fórmula 1. E sempre vinha, do Brasil inteiro, vinham os revendedores Shell. E nós íamos no Palace, no jantar. Então era um show, por exemplo, um show da Ivete Sangalo no Palace, para os revendedores, só fechado para o Shell. Os revendedores Shell. Não era aberto, né? Mas era gastronomia junto. Não sei se vocês chegaram a pegar isso, mas a gastronomia era junto. Eu lembro do... Então, mas assim, e essa experiência, um pouco que me remetia, eu tive muita referência de São Judas para fazer o espaço. Assim, eu não tenho dúvida. Porque a gastronomia, tudo que você vai pela gastronomia, eu falo, vou pegar o cliente pelo estômago, então eu vou trazer ele pelo estômago primeiro. Eu vou trazer ele para uma experiência diferente. Não simplesmente o show. Para ir no show, nós vamos no show. Então, vamos lá em São Paulo, vamos no Crédito, vamos no Espaço Unimed, no Toque Marine, né? Agora, esses grandes shows que estão acontecendo no Allianz, esses mega shows, Morumbi, que hoje a tendência é cada vez você juntar 7 ou 8 artistas e fazer um desse show para ter 70 mil pessoas, que é interessante tanto que o mercado de shows está numa subida, descida, está todo mundo correndo muito com isso, porque os artistas agora também, depois da pandemia,
Mas assim, voltando a esse assunto nosso, do São Judas, da rota, né? A rota dos frangos, frango cupulenta, a sucessão é você falar assim, será que meu filho quer? Será que meu filho vai querer fazer isso aqui? Vai querer tocar isso aqui? Ele vai querer, na sua atenção, de domingo a domingo, de segunda a domingo, né? É um pouco... e até uma conversa que eu tive, né, com um parceiro, o Aricusa, ele falou, né? Falou, pô, eu vim lá do sul, eu vim de garçom, de comim e tal. Aquela história dele, a história dele também é muito bacana. E ele fala, putz, meus filhos, cara, né? Aí ele né, vendeu o fogo de chão, a parte do fogo, e abriu o NB Steak e arrumou os investidores, empresários. E ele falou, putz, hoje está num patamar assim de gestão interessante, que não depende do sucessor nada. É uma empresa que é administrada por acionistas e seus diretores que tocam hoje essas franquias. E isso é uma coisa, é uma tendência, viu? Hoje o Baby Beef, né, eu já tive várias propostas de abrir em São Paulo, nossos padrões, igual em São Paulo. Mas assim, como a gente tem outros segmentos, né? E nós somos assim muito família ali. Eu falo, a minha família tá lá. A minha família, não que eles trabalham lá todos, né? Mas eu estou na operação, eu sou o diretor comercial, a diretora administrativa, meu irmão é do financeiro, meu outro irmão cuida de outros negócios nossos, nós temos outros negócios. E ali a gente acaba sendo o nosso QG em frente, ali nós temos os nossos escritórios. E os seus filhos? Então, essa é a pegada. Eu estou introduzindo, eu tenho meu filho, um economista, um está fazendo ADM e uma arquiteta. Tem que vir naturalmente. Não tem que vir por você impor. Entendi. Falar, meu, você vai trabalhar hoje no mercado de arquitetura, você tem que ser um bom arquiteto, você tem que ter um bom profissional para você ter uma boa remuneração, né? E a gente vê que o mercado, né, o mercado de AIB, gastronomia, ela te proporciona isso, desde o momento que você tem muita competência para fazer aquilo, né? E buscar novos desafios, né? Nós estamos conversando muito esses dias aí a respeito, eu conversei com meus irmãos, porque meus outros 2 irmãos, uma faz medicina, a outra também faz medicina, o outro irmão trabalha com a mãe, que tem uma empresa de RS Design, né, de imóveis imobiliários, de escritórios. Uhum. Vocês conhecem aqui de Santo André? Sim, muito. A Lisandra, né? Um filho, o Luiz, a outra filha também está entrando. Então está sobrando para os meus aqui que estão gostando da gastronomia e estão vendo. A arquitetura tem tudo a ver com eventos, né? Uhum. Que é bacana. A minha filha, que é arquiteta, trabalhou, né, junto com a construtora Patriani muito tempo, estagiou, terminou o estágio e fez um... Então, você tem que trazer, sentindo se eles querem realmente isso. Porque quando você... Aí vem, normalmente, aí gosta daquilo. Então, eu acho que é bacana, né? Não obrigar nenhum filho a fazer o que não quer. Porque a sucessão é um desafio, né? Foi o que aconteceu, né? O São Judas tradicional, São Judas, você vê, passa para os filhos, mas de repente, aí são vários... A família tem 3 irmãos, 4 irmãos, e tem um monte de... Os netos... Vocês vão querer realmente, aí entra um pouco nisso, né? Porque, na verdade, não é porque eles fecharam que eles ficaram pobres, tá? Não. São todos milionários. É muito mais essa questão do empreendimento, a questão da é o coisa, seguinte, do negócio. você vai querer a chave do negócio? Ah, não vai querer? Fecha a porta. Exatamente. Fecha a porta. Você vê que incrível, né? E só fazendo um comentário, sou da RS, eu sou natural de Santo André, né? Hoje moro aqui em São Bernardo, mas sou natural de Santo André. E eu lembro de, novinho, fazendo contorno ali, passava na esquina, né? Uma lojinha de imóveis, tal, tarará, tarará, e foi se moldando, reposicionando, uma referência, né? E eu passo lá e olho, eu lembro de 20, 30 anos atrás, eu lembro quando o pessoal aqui era pequenininho, né? Ali e tal, e olha que baita loja legal, que baita loja bacana. É legal você ver isso, né? Essa construção do empreendedorismo, de lojas que você via quando você era mais novo, que se mantêm, se reposicionam. Muito legal, né? Nem sabia que era da família, né? Na verdade, a Lisandra, muito legal de ver. Eles são casados, a Lisandra é casada com meu irmão, a Alessandra, né? E os filhos deles são trigêmeos, né? Estão encaminhando uma medicina, os outros 2 estão na área
escritórios lá, dos móveis de escritórios, né? Mas é uma coisa que você falou. A sucessão, ela é prioridade numa empresa. No nosso caso, é que você falou, se de repente não querem, mas vai sim, né? Porque o Baby Beef tem uma história assim muito bacana ali também. Bacana assim, eu vou contar para vocês em primeira mão. Mas é assim, quando nós compramos aquele imóvel, né? Na verdade, eu tinha saído da padaria, tinha feito uma viagem para o Nordeste. Fui descansar uns dias. Aí meu pai me liga. Olha, deu certo aquele imóvel. E nós íamos construir lá tem um projeto para construir um prédio. Né? Nós íamos construir um prédio de 20 andares. É uma big região, né? Tanto que a gente veio um pouquinho na construção Porque o civil. estacionamento também ali é de vocês, né? Nós temos um veio na construção civil, né? Também que meu pai sempre construiu, meu pai, sabe? Né? E a gente sempre também construindo juntos, né? Construímos uns empreendimentos aqui no Santo André. E nesse momento eu chego ali e falo, putz, mas que restaurante aqui era bacana, eu frequentava. Aí mexeu um pouco, porque eu saí da padaria, já vinha lá. Mexeu com o estômago. Aí eu falei, caramba. Aí você começa a ver aquele lance, aquelas carnes, tal. Aí você fala assim, puta, dá pra ser. E na época não tinha tanto restaurante, assim, né? Era churrascaria, o Varandão, se não me salva a memória, o São Judas, né? A Rotary dos frangos, né? O frango com polenta. E aqui, muito pouco. Mauá, tinha ali o espeto de prata. São Caetano já tinha Não tinha nada disso. Nem tinha ainda o Vivano, nada. Não tinha, né? Não tinha. Então, veio a época e aí tudo veio numa sequência, né? Aí começamos, né? E o que a gente pode esperar para o futuro aí, então? Boa Dentro do pergunta. que puder, né? Compartilhar aí, né? Qual que é o próximo passo, né? Eu acho que a ideia nossa aí a gente tem outro veio, como eu falei para vocês, na área de construção, mas assim, experiências diferentes, sabe? Fazer coisas diferentes. Nós trouxemos agora a franquia do Quintal do Espeto, né? Da região, que está lá na Figueiras. E eu já estive lá, ótimo. Quintal do Espeto, é uma outra proposta, Bombando. mas é uma coisa assim, realmente... Bombando. 20 mil pessoas que passam ao mês lá. Demais lá, demais. Shows fizemos agora. Estamos fazendo muitos shows lá. A experiência lá é ótima, né? O estilo... É uma coisa mais despojada. A turma brinca, né? Que eu falo assim... É uma coisa meio... Você já teve lá ou não? Já. É uma coisa meio arena, a banda lá muito tocando. legal. É muito legal. Grande, e nós estamos passando por um processo, porque o Quintal do Espeto do seu Pedro, do Pedro, que é o fundador, faz 16 anos que ele é. E é novo, né? É uma rede nova assim no mercado. Não, mas tem 10 casas. Vocês acertaram na veia. E o ABC ali, é com a gente, né? Então fizemos um contrato ali para amarrar. Contrato para amarrar o ABC. Mas é assim, é uma coisa realmente e é tudo a ver, né? Música, cerveja, carne. Mas, ó, eu vou fazer uma... E vem com a gente também na gastronomia, né? Só porque você acabou puxando isso e comentamos do futuro, e me lembrou de uma situação. Porque ali onde é o Espaço In, era o Padovese, né? Que era uma casa também super referência. Muito. Pô, vai ter uma formatura no Padovese. Era realmente um dos lugares, acredito eu, ali. Se não me engano, era até parente da Tereza, não era? Eu acho que sim. É isso né? mesmo. É isso aí, né? É isso aí. Da Sim. É da Tereza. Da Tereza aqui, da dona do Mesmo? espaço. Bom saber aí, eu não sabia que era... E... Você sentiu que, eu não sei de verdade, né? Que essa questão, eles tinham um buffet, continuaram até depois com os insumos, né? Tal, mas o espaço em si descontinuou. Teve um pouco a ver com o que a gente falou também, sucessão? Sucessão. Ó, mais um caso aí, ó. Porque a hora que quando você mencionou, me veio isso na cabeça. Será que tem a ver exatamente com o mesmo... Mas, irmão, essa questão de sucessão é muito complicada. Você entendeu? Muito complicada. Né? E é um desafio para quem não transformou a sua empresa, profissionalizou ela, depende. Né? Você depende. Antes de receber vocês aqui, a gente estava com o Bigucci, né? Com o Marcelo. Que é o episódio eu cruzei com ele. Que é o episódio da semana passada. Né? Então, e ele está no processo de sucessão. Tá, terceira geração. Terceira geração, está criando todo um procedimento, está culturando isso, está criando normas, né? Porque
a terceira geração está entrando, né? Para quem profissionalizou isso, abriu capital, poxa, isso já está normatizado, já tem todos os processos e a vida que segue, né? E isso é um desafio que você tem que começar quando você pega a pasta do pai, entendeu? Você já pega a pasta do pai, você já tem que pensar, poxa, quando eu for entregar para o meu filho, como que vai ser? É um desafio muito grande para o empresário. Você né? sabe que isso que você está me falando é uma coisa que nós passamos esse final de semana, até no feriado, aqui nós ficamos conversando muito sobre isso. E o Marcelo, eu sei também da história dele, acho bacana, o pai dele, Milton, homenageado sempre, é uma referência na parte da construção civil na nossa região, aqui e fora. Também, É mesmo, não, demais. Ainda mais. Então, e você vê, né, porque eles estão firmes aí, né? Estão no mercado firme, a gente vendo que toda essa onda que está acontecendo na área da construção civil. São caras que não são alavancados. Isso. Puta, isso é incrível, né? Eu até, esses dias nós estávamos conversando, eu conversei muito com o Marcelo, bati um papo com ele, porque nós compramos um empreendimento lá em São Bernardo, e a área que ele fez é uma área que eu gosto muito de curtir, que é a parte de hotelaria. Isso. Né? Mas fazer a gastronomia. Mas assim, pensar em alguma coisa, mas que fique prático e rápido. E nós temos um imóvel que nós adquirimos lá e tem um projeto aprovado para fazer também. O que ele fez, eu troquei muita ideia. Eu fui lá ver o lançamento do produto dele lá, né, que é tipo uma parte, tipo um flat, vai. Não, Nel. O Nel. O Nel. Nel. E eu até falei, caramba, é isso, né? Porque eu acho bacana, mas assim, e linkando a gastronomia, linkando de uma maneira que ela vai entrar, né? Mas é óbvio que o que você falou é a sucessão de você chegar e falar assim, pô, será que meus filhos vão? Óbvio que eles também, o Milton, eles, todos eles, né? Eu acho que acredito que da família, eles têm esse pé enraizado ali de falar, as bases que o pai deixou. Muito. Tá muito claro isso para mim. Sim. E para quem eu já fiz, eles fizeram homenagem lá com a gente, já espaços nossos, né, para eles mesmo, as empresas já fizeram. E tem uma história que dá peso. Então, isso é legal. Porque os filhos que vêm, meus filhos, né, eu sou da geração do Marcelo. Os meus que vão vir agora, os meus irmãos, se realmente estão engajados no processo, como você falou, pegou na pasta, né? É isso aí. Então, ele sabe que... E a tendência é melhorar, é deixar as coisas melhores, né? E tem que ser. Mas é um pouco complicado quando você vê muitos... A família, os agregados vêm e, de repente, pensa de outra maneira. Aí você tem que também dar uma... Aí entra no que ele falou, né? Você pensou na hora, né? Eu pensei na hora. Mas eu não vou dar spoiler pra você, não, que aí você assiste o episódio dele. Porque ele, inclusive, ele conta isso, ele exatamente conta isso. isso. A regra dos agregados. Tem a regra dos agregados. E essa regra, ela tem, e essa regra existe. E é claro para todo mundo. E essa regra tem que ser colocada Exatamente. bem na mesa. Ó, sensacional, hein, Cid? Eu queria que você Papo soubesse gostoso, o seguinte, cara. a TOTVS é sua amiga, a TOTVS é sua cliente, eu, Sidney, o Wilson, o Cícero, porra, a gente é apaixonado por toda a experiência que você provoca. Eu vou falar para você, o projeto Espaço IN, para mim, é uma das maiores inovações que vocês criaram e que o ABC criou nos últimos tempos, tá bom? Vocês trouxeram de volta aquela mesma energia que aquela rota dos restaurantes trazia naquela época, sabe? Que era unir família, colocar em volta de uma mesa, assistir um bom show, ter uma ótima experiência gastronômica. Quem gosta de uma cerveja, toma uma cerveja. Quem gosta de um vinho, toma um vinho, né? O ano passado, eu não consigo calcular a quantidade de shows que eu assisti com vocês. De Belo. Eu ia falar do Belo. Foi no Belo. Eu fui no Belo. Você foi no Belo? Não, fui. Belo eu já assisti 3 vezes lá com você. Nem me fala. Esposa gosta do Belo. É muita beleza, né? É muita beleza. Esposa gosta do Belo. E o show do cara entrega, é muito bom, né? O cara entrega muito demais. 3 horas de shows. Não, o É o cara Belo entrega. in Concert. Nós estamos vendo umas datas aí, vamos fazer os shows aí. É que o cara tá famoso demais agora, né, meu? É, novela, é tudo, né? Então, de verdade, eu agradeço vocês por ter deixou o ABC novamente agora com
uma vitalidade novamente. E é bom, né, cara? Você sai de casa com tranquilidade, pega um Uber, desce lá na porta, assiste um bom show, toma uma bebida com tranquilidade e volta para casa com segurança. O detalhe é muito perto, né? Muito perto, muito perto. O artista, você vê Muito a distância mais... A distância do Espaço Win para a última cadeira, que fica lá no mezanino, nos andares lá, é 34 metros. Parece que é longe, enorme, mas não é 34 metros que o mezanino, que entra dentro do salão. E nós estamos com um projeto lá, né? Nós vamos agora, se Deus quiser tudo certo, ampliá-la. Ah, que legal. É porque vocês estão colocando ali, quando tem show, o quê? 1.000 pessoas? 1.000 pessoas. É, quando tem show. Nós estamos aí agora com um projeto, estamos esperando novas mudanças. A lei de zoneamento nossa aqui, né? E se Deus quiser, vai vir coisas boas lá para ampliar. E está sempre recheado de pessoas bacanas lá. Sempre encontra lá o Paulinho Serra, o prefeito Gilvan, né? O Balada está sempre lá junto com vocês. O nosso amigo lá do... A gente fazia lá o programa lá com ele lá. O Bonetti. O Bonetti está sempre lá também. Tá sempre gente boa lá. Você sabe que... E também queria aproveitar e agradecer a vocês, a todos, por estar com a gente no nosso evento que nós fazemos no final de ano. Não, e conta conosco, vamos estar sempre lá com vocês. Eu sei que os empresários... Nós começamos ali numa brincadeira, pode-se falar de uma brincadeira, né? Com o Ricardinho da revista OK Magazine hoje, conversando comigo no bar ali do restaurante e falou, vamos fazer o sonho de Natal. Os empresários solidários contra a fome do ABC. E começamos ali, né? Primeiro eu fiz, na pandemia, nós fizemos lá no Win, uma estrutura parecida com essa aqui para fazer uma live. E naquela época foram 25 empresas. Nós, esse ano, esse último que vocês estiveram com a gente lá, chegamos a 125 empresas que doaram e ajudaram, né? E nós conseguimos arrecadar 60 toneladas de alimentos e mais de 5.000 brinquedos. E conseguimos distribuir para o ABC inteiro. Para 7 cidades, né? Então, é muito gratificante, viu? Não, você pode ter certeza que e vocês também, e quando precisar, estou à disposição também. Não, viu? tá show. Mês que vem a gente vai estar fazendo evento com vocês lá, a gente faz... No mínimo 3 ou 4 eventos com vocês lá por ano, tá bom? Opa. Conta conosco. Eu sei disso. Sensacional, cara. Obrigado mesmo. Foi um prazer enorme pra gente, né? Ter você aqui representando tua família, todo o histórico e essa instituição que pra gente representa tanto, né? Como a gente disse ao longo do programa. Para você que nos acompanhou, né? Esperamos os comentários, as interações com os nossos cortes. Sempre lembrando dos nossos conteúdos no YouTube, Spotify, Instagram, TikTok. E é isso, ficamos por aqui, né, Sidney? E é isso aí. Se não achar no TikTok ou no Instagram, pode ir numa locadora muito próxima, que vai estar lá também. Né? Cadê? Já aí, ó, eu vou pegar nosso vai estar numa locadora mais próxima, lá o VHS, para poder assistir o programa. Né? Sensacional. E é isso, turma. Muito obrigado. Nos vemos no próximo. Pode não. Deve.